Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Beha'alot-ha e o tema de hoje é transfiguração. Vamos falar um pouquinho sobre ciência, porque em outubro de 1927 houve um encontro das maiores mentes da ciência que ocorreu na conferência de Solvay em Brussels, na Bélgica, ou Bruxelas, né? Então, entre os participantes estavam figuras como Albert Einstein, Wolfgang Pauli, Max Planck, Werner Heisenberg, Marie Curie e Niels Bohr. Então, durante a conferência, houve um debate purulento entre Einstein e Bohr sobre o princípio incerto de Heisenberg, um princípio que era fundamental e na mecânica quântica. Embora ele fosse essencialmente o avô da física quântica, ele rejeitou sua compreensão bizarra do mundo. As propriedades contraintuitivas do mundo subatômico são assustadoras e caracterizadas por uma aleatoriedade inquietante de chance aparente. Isso levou Einstein a fazer a famosa declaração: Deus não joga dados. Niels Bohr respondeu de forma aguda: pare de dizer a Deus o que fazer. O que é que isso interessa para a gente na Parashá? Eu quero mostrar uma coisa interessante para os irmãos, que até no mundo da ciência, você vai perceber que os cientistas eles estão andando de acordo com a direção da palavra do Eterno. E você vai perceber uma coisa aqui, que é muito interessante, porque as propriedades atômicas, elas são totalmente compatíveis com a criação e com o eterno. Então nós vamos perceber aqui que Einstein faz uma declaração dizendo o seguinte: Deus não joga dados, ou seja, ele não vai fazer uma aposta sobre o que vai acontecer, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, por trás desta declaração de Albert Einstein, o que está dizendo esse homem? Ele está declarando o seguinte: o Eterno já tem tudo pronto, ele tem um roteiro escrito, preparado para o mundo. Segue a vida porque está tudo nas mãos do Todo-Poderoso. Então, para que um físico, para que uma pessoa como Albert Einstein fizesse tal declaração, ele sabia o que estava dizendo, por ser um cientista. Então essas ideias sejam fundamentais para o bizarro mundo subatômico. O mundo teológico também tem lutado com a sua própria versão do princípio da incerteza. Ou livre-arbítrio ou predestinação, alternativamente chamado de arminianismo versus calvinismo. Então os irmãos percebem que há uma luta, não só no mundo científico, mas também no mundo teológico, em que as pessoas querem ter a certeza do que vai acontecer, querem se colocar num lugar que não é delas, prevendo o futuro. Ora, por isso existe o princípio da incerteza na física, que mostra para a gente o seguinte: pode acontecer isso dependendo da reação daquela posição do que vai acontecer no universo. Então, num determinado local do universo pode acontecer um fator XYZ por conta da movimentação astronômica daquele lugar, que vai refletir no restante do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, e a gente vai perceber o seguinte: há uma guerra, tá? Entre o calvinismo, o arminianismo, livre-arbítrio. Não, eu sou predestinado, então quem é predestinado pode fazer qualquer coisa na vida que não tem problema. Uma vez salvo, para sempre salvo. Isso dividiu o cristianismo. Isso fez com que os cristãos, cada um, puxasse a sua sardinha, digamos assim, para um lado. Então, no judaísmo a gente resolve isso de uma outra forma. Como é que é? Tudo está previsto e a escolha é dada. Ou seja, o Eterno já tem um roteiro. Você escolhe em que lugar desse roteiro você vai se encaixar. Ok? Por quê?
porque o Eterno já colocou tudo diante do homem, mas a decisão final é sempre do homem. Então, todas as visões, elas estão corretas. Como assim? Porque o fogo e a água, eles são verdadeiros e eles não se misturam aqui na terra. Só que eles têm uma harmonia no céu, porque a palavra Shamaim, que significa céus em hebraico, é uma fusão de Esh mais Maim, fogo mais águas. E o que significa isso? Que há um equilíbrio entre o juízo, simbolizado pelo fogo, e a misericórdia, simbolizada pela água. Então, a mente judaica, ela busca harmonizar esses pontos que aparentemente são controversos, ok? Então, no judaísmo tem umas coisas bem interessantes, e aqui, por exemplo, o Talmud diz assim: estas são as palavras do Deus vivo, mas a Halahá está de acordo com as decisões de Beit Hillel. Ou seja, o Eterno tem a palavra dele e o modo de viver vai ser de acordo com a escola do fulano de tal. Nesse caso aqui, do Beit Hillel, que tinha a melhor resposta para a questão que estava sendo abordada. Ok? Então, em toda a literatura judaica, esse princípio, ele é a chave para desvendar alguns dos mais profundos mistérios da Torá. Que princípio? O da incerteza. Ok? Porque ele se aplica à profecia. Quando uma profecia é dada, ninguém sabe quando vai acontecer, como vai acontecer e quem serão os protagonistas. Então, o profeta, geralmente, ele vê através de um espelho escuro de incerteza quântica. É uma linguagem muito rebuscada para a gente entender que o que o profeta vê, ele não vê nada de uma forma, como é que eu vou dizer, exata. Ele vê algo que vai acontecer, ele recebe uma palavra dizendo o que vai acontecer, mas para que aquilo aconteça, tudo vai dependendo de uma escolha. Entendeu? Então, isso é muito interessante, porque o homem vai escolher se aquela profecia vai se cumprir e como ela vai se cumprir. E por que isso? Porque ele diz o seguinte: tudo está nas mãos dos céus, exceto o temor aos céus. E aí nós temos uma outra coisa fantástica. Uma profecia, ela pode não se cumprir? Pode. Por quê? Porque a pessoa deixou de temer ao Todo-Poderoso e ela partiu para a premissa de que ela seria capaz de realizar tal profecia, ela seria capaz de dar uma ajuda ao Todo-Poderoso e de impulsionar a sua vida para que aquela profecia se tornasse realidade. Às vezes até antes do tempo, né? Então, a gente pode até perguntar, mas como é que o Eterno controla o mundo e em que medida? Tá? Então, nós temos que aceitar o seguinte: os caminhos são do Eterno, eles são muito mais elevados do que os nossos, ele tem pensamentos mais elevados do que os nossos, e o Eterno ele vê e calcula cada momento da nossa vida, as nossas reações, ele calcula o que nós vamos pensar e o que nós vamos fazer em determinadas situações, do começo ao fim. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos um potencial dentro do mundo, tá? Então, quando a gente olha para a mente do Eterno, a gente vê que quem somos nós? Ogros, seres grosseiros, que querem se tornar independentes no universo que está sendo regido pela majestade eterna, e muitas vezes nós não tomamos conselho para que nós possamos fazer com que a nossa vida tenha um padrão de justiça, e caímos no buraco do pecado. E quando isso acontece, só resta o arrependimento e fazer o retorno, né? Faz o retorno lá na frente e volta para você retomar o caminho. É isso que às vezes a gente vê acontecer. Vamos dar um exemplo disso. Quando você olha para um jovem adulto que está no caminho da vida, o seu rosto está radiante com o potencial. Ele tem um futuro todo pela frente. A pergunta é: quem serão eles? Quem serão esses jovens? O que eles vão se tornar? Tudo vai depender das escolhas. Porque as escolhas que eles fizerem têm o potencial de mudar o mundo, ou não. Ele ou ela pode se tornar um médico, um físico, até um presidente. Por outro lado, ele pode fazer uma escolha diferente. Pode escolher o mundo das drogas, do pecado e do mal, levando à destruição.
não só da sua vida, mas também destrói o potencial que ele teve e destrói outras vidas que estão ao seu redor. Então, a pessoa no dia do julgamento final, ela não é julgada só pelas ações, mas pelas suas inações, por aquilo que ela não fez quando deveria ter sido feito. Por quê? Porque o Eterno coloca um potencial na vida da pessoa e dá habilidades para aquela pessoa desenvolver o potencial. Se ela não desenvolver o potencial que ela recebeu da parte do Eterno, ela será julgada por aquilo também, por ser omissa em fazer o que deveria ser feito. Mas tudo isso é baseado aonde? Na escolha. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando, eles têm uma rota de colisão nessa Parashá Behalotcha. Então, vamos lá agora para a gente acompanhar um segredo muito interessante aqui dentro do livro de Números. O livro de Números, ele contém uma incrível passagem, está cheio de inúmeros segredos. A nuvem de Hashem estava sobre eles durante o dia, quando eles partiram do acampamento. E aconteceu que quando a arca avançou, Moshe disse: levante-se, Eterno, e deixe seus inimigos serem espalhados, que aqueles que te odeiam fujam diante de ti. Quando descansou, ele disse: volta, Hashem, aos 10 milhares dos milhares de Israel. É um texto interessante, intrigante e difícil da gente penetrar nele. A nuvem de Hashem, ela precede essa sessão especial da Torá, e nós vamos falar disso lá no final depois. Então, a gente vai ter que ver que essa pequena passagem, ela tem 85 letras, e a passagem ela está entre colchetes em hebraico, por 2 nunim hafurim, que são 2 nuns invertidos, a letra nun invertida. Vamos ver como é que é escrito o pergaminho? Está aqui, ó. Aí, de cima para baixo, você vai ver aqui que quase do lado esquerdo tem uma letrinha pequenininha separada. Esse é um nun. E de baixo para cima, mais uma vez, a letra nun invertida. Então, a gente se pergunta, por que eles estão aqui? Eles representam, então, esses colchetes que são abertos. E esse texto, então, ele vai ocupar uma posição especial. Ele vai ter uma forma diferenciada de ser olhado, examinado e interpretado. Os comentários do Talmud dizem o seguinte, agora vamos ver o que os sábios dizem sobre isso. Isso aqui, muita coisa interessante. Os nossos rabinos ensinaram. E aconteceu que quando a arca avisou que Moshe disse: para esta sessão o santo abençoado seja ele, proveu os sinais acima e abaixo, para ensinar que isso não é seu lugar e colocar em outro lugar. Ou seja, esse primeiro comentário mostra para a gente que quando Moshe avisou sobre a arca, esse texto ele estava num lugar que ele não deveria estar. Então o rabino disse, não é por causa disso, mas porque se classifica como um livro separado. Então, primeiro estão dizendo que ele está no lugar errado, agora estão dizendo que isso aqui já é um livro separado. Tá? Com quem o seguinte ditado de Rabino Samuel disse o seguinte: ela, a sabedoria, cortou os seus 7 pilares. Isso se refere aos 7 livros da lei? Com quem? Com o Rabino, que é o Tana, quem é o Tana que discorda do Rabino? É Rabi Shimeon ben Gamaliel. Para isso foi ensinado. Tá? Esta sessão está destinada a ser removida daqui, escrita em seu lugar certo. Então aqui a gente vai perceber o seguinte, já tem uma outra opinião do Rabino Jonatas, que diz o seguinte, que a sabedoria tem 7 pilares, isso se refere aos 7 livros da lei? Como 7 livros, se a Torá são 5 livros? Vamos entender isso aqui? Tá? Isso pode parecer até incomum, a Torá tem 5 livros, mas em um nível secreto existem na verdade 7 livros. Então nós vamos ver uma coisa aqui interessante, porque a gente vai penetrar em algo agora bem diferenciado. Que eu vou mostrar para vocês. Gênesis, Êxodo, Levítico, o começo de Números, esses 2 versos, o restante do livro de Números e Deuteronômio. Então, para os sábios, são 7 livros, e o 7 é o número de plenitude. Então, na realidade, nós temos aqui a Torá apontando já para a plenitude do homem através dos seus livros. Ou seja, como a Torá, ela começa e termina falando de Israel, então essa plenitude está ligada à nação de Israel, essa plenitude está ligada ao povo judeu. Ou seja, a plenitude só pode vir através do povo de Israel.
Sabe-se que depois do pecado de Adão, a Torá será reconfigurada e não está em sua devida ordem. Segundo os nossos sábios, a ordem da Torá era para ser outra, tá? Há também uma rara opinião em comum de que os 2 versos de número 10 não foram escritos por Moshe, estão fora de lugar, como eu já disse, tá? A questão então se torna, quem escreveu isso e onde deveria estar realmente? Se não foi Moshe, quem foi? Se não era para estar lá, era para estar onde? Antes da gente responder, vamos voltar ao potencial mundo da ação. Os sábios falam do seguinte, que a passagem em si é incomum. É a primeira vez que a arca se move. Dentro dessa ação há um enorme potencial. Por quê? O trono de Deus na terra está se movendo em direção à terra. Quando a arca se move, é como se o trono do Eterno estivesse se movendo em direção à terra. Perceba então que a arca conecta os céus com a terra e é como se ela fosse um joystick. Tá? Que a gente usa para videogame, para controlar o videogame, então a arca estaria então sendo um controle do Eterno aqui na terra. Os Forno diz o seguinte, Israel deveria entrar em Eretz Israel em um período de 3 dias, se eles não insistissem em enviar os espiões e posteriormente acreditando que seu relato derrotista e desesperador. A arca durante esse período especial foi adiante deles enquanto a nuvem pairava sobre eles. A opinião dos sábios, qual é? Quem derrotou Israel, quem fez Israel ficar no deserto, foi a própria nação. Por quê? Primeiro eles enviaram espiões, para ver uma terra que eles já sabiam que tinha. Ou seja, eu só quero confirmar o que tem lá. Mas o Eterno já tinha dito, e se o Eterno tinha falado com eles já outras coisas que tinham se cumprido, por que não acreditar também que isso se cumpriria? Essa é uma pergunta muito boa. E aí vem a resposta: incredulidade. E outra coisa, quando eles chegam com um relato, que é um relato pesado, falando de gigantes, os judeus novamente acreditaram nisso e disseram que o Eterno não era capaz de colocá-los dentro da terra e nem de derrotar os gigantes. Então, nós temos aí mais um motivo para que o Eterno ficasse irado com o seu povo e fizesse com que eles não entrassem na terra rapidamente, mas levassem então 40 anos para que toda aquela geração morresse no deserto e não herdasse a terra por causa da sua incredulidade. A incredulidade é algo terrível que bloqueia a ação do Eterno na vida do homem. Com o poder de Hashem no meio deles, eles estavam procedendo em direção à terra prometida. Então Moshe fala com o seu cunhado Rovav e o convida para a terra. Moshe disse a Rovav, filho de Reuel, midianita, sogro de Moshe: estamos viajando para o lugar do qual Hashem disse, eu vou dar a você. Venha conosco e vamos tratá-lo bem, pois Hashem falou bem a respeito de Israel. Preste atenção numa coisa. O Eterno, ele já tinha dado uma promessa para Israel, ele já tinha feito grandes milagres no meio do povo de Israel. Por que não crer naquilo que eles já tinham visto e vivenciado? Uma coisa que é impressionante, irmãos, é a memória curta. É impressionante, porque o povo está andando no deserto, de repente eles veem um grande milagre acontecendo. Passa 2, 3 dias, eles começam a murmurar, a reclamar. E é impressionante como isso se reflete também nos nossos dias. Agora, Moshe está convidando o cunhado para poder ir para Israel com ele. Olha só isso aqui. Quando a gente lê o texto, a gente não consegue ver o desgosto que está acontecendo nos céus. Por quê? Moshe acredita que ele vai entrar na terra. Mas a gente sabe que ele já vai fazer uma besteira ali na frente e vai ser impedido de entrar na terra. E ele convida um não-judeu para participar disso. Ah, mas isso está errado, Rabino? Não. O aspecto do não-judeu se unindo ao povo de Israel, seguindo para Sião, é característico da era messiânica. Mas isso tem que ser feito no tempo certo. Entendeu? Lógico que o que Moshe estava fazendo apontava para o futuro, mas ainda não era o futuro. Entendeu? Aqui, o mundo espiritual está prestes a travar por causa de uma decisão de Moshe. Então, dizem
que se Moshe entrasse na terra, o templo seria construído imediatamente. Por quê? Por causa da santidade, da comunhão que Moshe tinha com o Eterno. Mas a decisão de Moshe podia travar tudo. Por quê? Porque não era a hora daquilo acontecer. Lógico que os irmãos se lembram que o Erev Rav, né, aqueles misturados que entraram no meio do povo de Israel para irem para Canaã, estavam morrendo no meio do caminho por causa das murmurações. E o Eterno estava limpando o povo e Moshe queria trazer agora uma outra pessoa que não era judeu para poder entrar na terra. Impressionante, né? Por isso o Eterno estava prestes a travar tudo, mas Baruch Hashem que isso não aconteceu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Rabino Ari Kahn, que ele diz o seguinte: esse livro, dentro de um livro com apenas 2 versos, distingue-se de tudo o que vem antes e depois, alertando-nos para o fato de que aqui há algo extraordinário. Eles não são simplesmente um par de versos inócuos, eles indicam que algo monumental aconteceu, ou para ser mais preciso, algo monumental não aconteceu. E aí reside a chave para esse livro único e truncado. O que esses 2 versos realmente dizem? A Arca Sagrada da Aliança se move pela primeira vez desde a sua criação. E Moshe chama o Eterno para dispersar os seus inimigos. A pergunta é: que inimigos são esses? Muito simplesmente as nações que ocupam a terra de Israel. Chegou a hora dos israelitas voltarem para casa e reivindicarem o seu direito de primogenitura. Por isso, eu disse o seguinte, que Moshe já sabia, ele tinha certeza que ele ia entrar na terra e para ele isso ia ser imediato. Porque ele chama o Eterno para poder ser a vanguarda dele e já derrotar os inimigos. Então, esses 2 versos nos mostram o seguinte: a certeza de Moshe era muito grande naquilo que aconteceria. Para ele as coisas estavam já prestes a ocorrer e ele iria cruzar a fronteira junto com o povo de Israel e entrar na terra. Ele diz: Eterno, vai na frente e dissipa todos os teus inimigos. Por quê, irmãos? Porque na realidade os inimigos não são só do povo de Israel, são inimigos do Eterno. Entendeu? Então agora o Rabino Ari Kahn, ele explica novamente o seguinte: o Or HaHaim leva essa mesma abordagem a sua conclusão inescapável. Ele diz o seguinte: se Moshe tivesse entrado na terra, o templo teria sido construído, ou seja, a história teria encurtado o seu tempo e nunca poderia ter sido destruído. Tal era o poder espiritual de Moshe. Se os judeus tivessem pecado, apesar desse centro espiritual, o Eterno teria destruído o povo, enquanto o prédio permaneceria intacto e ileso. O Eterno não permitiu que o Moshe entrasse na terra para que ele pudesse atirar sua ira no prédio, na pedra e argamassa do Beit HaMikdash, em vez de nas pessoas que tinham transgredido. As pessoas seriam exiladas e não aniquiladas. Assim, Moshe justamente explica: sua própria punição foi por sua própria causa. Esse texto ele é muito intenso e a sua explicação é muito clara. Mostra para a gente o seguinte: o fato de Moshe não ter entrado na terra prometida permitiu que as coisas acontecessem todas no tempo certo. Ele não adianta a história, ele não faz com que a era messiânica chegue mais rápido. E ele evita um mal maior, porque se Moshe estivesse na terra prometida, tivesse sido construído imediatamente, segundo os nossos sábios, ele não poderia ser destruído, porque ele teria sido construído por um homem de uma santidade fora do comum, que foi Moshe. E os irmãos se lembram que quem construiu o templo não foi um homem de uma santidade incomum, foi um grande sábio. Há uma diferença muito grande entre sabedoria e santidade. E uma coisa interessante, que quando o Eterno se zangou com o seu povo, ao invés de ele exterminar Israel, e ele tentou fazer isso e Moshe não deixou uma vez, ele então se volta para o templo e permite a destruição do templo em vez de matar o povo. Isso é um princípio muito interessante que acontece conosco até hoje. Muitas vezes quando o homem ele está em pecado ou ele está fora do centro da vontade do Eterno, os avisos que vêm da parte do Eterno são relacionados às coisas.
não as pessoas. O Eterno vai tocando em coisas. Ele vai tocando numa casa, num carro, num trabalho, vai tocando nos animais de estimação e etc. Para impedir que o homem seja tocado pela mão do Eterno. Porque se isso acontecer, traz um desastre muito grande para a vida do homem. Por isso, é necessário que a gente entenda isso. Nós precisamos viver em santidade, sim. Nós precisamos prestar atenção nos sinais que o Eterno está nos dando. Por quê? A punição de Moshe foi por sua própria causa, ou seja, todos nós somos punidos por causa dos nossos próprios pecados. Qual é o antídoto? Teshuvá. Volta para o Senhor. Moshe sofreu em nome de Israel, como uma expiação sendo cortado da terra. Então o fato de Moshe não entrar na terra foi como se ele expiasse os pecados de Israel. Então esse é o papel do tzadik, do justo, cuja manifestação final é o Messias, a raiz das almas de Israel. Como a menorá, o Hazal explica que o espírito que estava sobre Moshe acendeu a chama dos 70 anciãos de Israel. Olha que coisa tremenda isso aqui. Na tradição rabínica, a cada geração aparecem vários tzadikim. E os rabinos dizem que um tzadik deveria morrer para que o pecado de Israel pudesse ser expiado, o pecado da humanidade pudesse ser expiado. Então, essa pessoa não apareceu até a época de Yeshua. E quando Yeshua aparece como esse tzadik, e ele morre e depois ressuscita, ele cumpre esse papel de ser o expiador. O seu sacrifício expia o pecado de toda a humanidade. Por quê? Porque isso é a constatação dos rabinos interpretando a Torá. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque esse dito rabínico que está aqui na tela diz o seguinte, que o Mashiach é a raiz das almas de Israel. O que significa isso? Significa que todas as almas dos homens vieram do Mashiach. E aí nós vamos entender porque o Eterno mandou Yeshua para buscar e resgatar o homem. Porque se o homem, uma parte da alma do homem vem do Mashiach, é ele que tem que sair para buscar essa alma. Agora você está entendendo por que Yeshua precisou morrer e ressuscitar o terceiro dia para trazer a vida eterna para mim e para você? Será que você entende agora o sacrifício de Yeshua? Eu quero só mostrar uma outra coisa para você, porque o Hazal ele fala sobre o espírito que estava sobre Moshe, que acende a chama dos 70 anciãos de Israel. Interessante que aquele mesmo espírito que estava sobre Yeshua, ele é enviado e depois dado aos discípulos. Ou seja, o que aconteceu com Moshe, que era uma figura do Mashiach, ele era o primeiro salvador, e Yeshua completa isso de forma plena. Então é muito interessante a gente parar para ver como as coisas aconteceram e como a escritura se cumpre de forma plena. Porque o próprio Moshe escreveu que Hashem mandaria um profeta maior do que ele. Ou seja, o que Moshe fez que foi pequeno, Yeshua fez numa medida muito maior, muito superior do que aquilo que o próprio Moshe fez. Então, vamos perceber como a escritura se cumpre de forma plena. Tá? Moshe disse, as pessoas entre as quais eu sou são 100.000 homens a pé. E o Rabbi Nachman diz, os alunos compartilham a mesma raiz espiritual do mestre, embora dependam dele como ramos de uma árvore. Esta é uma outra coisa bem interessante, porque nós estamos falando agora sobre a raiz das almas. O que significa isso? Todos nós viemos do Mashiach, de Yeshua. Cada rabino, cada sábio, cada pessoa que ensina a Torá, ele é a raiz espiritual dos seus alunos. E nós que ensinamos somos ligados à nossa raiz, que é Yeshua. Então há uma cadeia de transmissão de autoridade. E os nossos alunos partilham desta cadeia de autoridade. Eles partilham da mesma unção que nós temos, partilham do mesmo conhecimento que nós temos, partilham dos nossos sentimentos e das nossas emoções.
assim como foi com os discípulos de Yeshua. Então isso é muito interessante, percebermos estas coisas acontecendo. E mais, quando nós falamos disso, nós vamos ver o seguinte: basta o discípulo se tornar como seu mestre. Nós temos algumas coisas bem interessantes na Brit Hadashah, e entre elas há um episódio marcante em que Kefa, o Pedro, quando Yeshua está pregando num determinado lugar, ele pede aos discípulos para irem embora. Eles entram no barco e atravessam o mar da Galileia. Eles chegam lá no meio do mar, e isso já é madrugada. E de repente eles veem alguém chegando, andando sobre as águas. E os irmãos conhecem bem essa história. E aí eles ficam com medo e tal, e Yeshua diz assim: sou eu, não temam, E Kefa, o nosso querido Pedro, diz assim: se é você mesmo, me chama para mim aí que eu quero andar também sobre as águas como você. Então o discípulo querendo imitar o seu mestre. Muito interessante isso. De 12, só aquele homem teve esse insight de dizer assim: eu quero fazer igual ao meu rabino, eu quero andar sobre as águas como ele. E assim como Yeshua fez grandes milagres, você vai ver que depois da ressurreição de Yeshua, Kefa vai ser uma das pessoas que vai ser mais usado para fazer grandes milagres em Israel. Então, o discípulo que é raiz, que está ligado à sua raiz, que é o seu mestre, dando frutos dos ensinos que recebeu do seu mestre. Muito tremendo isso, muito interessante isso. E ele continua, O verdadeiro tzadik é a base do mundo e tudo depende dele. Olha aqui Yeshua. O verdadeiro tzadik é o único no mundo, e até mesmo todos os tzadikim são apenas ramificações dele. Está falando do Messias, irmãos. Tá? Então isso aqui mostra para a gente o seguinte, que quando a gente fala da tradição rabínica, ela aponta sempre para o Mashiach. E nós sabemos que Yeshua, ele é o encaixe, ele é o cumprimento, não só das escrituras, como mesmo da tradição rabínica. Continuando, Rebbe Nachman diz: o princípio é que o tzadik tem o poder de exercitar a regra da forma que ele julgar conveniente. Como os nossos sábios ensinaram, um tzadik governa. Quem governa sobre mim? O tzadik. Isso corresponde a Yosef, era o governante. Ele é a raiz abrangente de todas as almas judaicas e são as extensões que recebem dele. Então, isso aqui também fala para a gente uma coisa muito interessante, irmãos, porque Yosef, ele é um protótipo, Ele aponta para Yeshua, ele é rejeitado pelos seus irmãos, ele é vendido. No Egito, ele salva os egípcios e salva os seus irmãos da morte pela fome. Ele resgata os seus irmãos, traz eles para casa e depois se revela a eles. É muito interessante o passo a passo. É muito legal isso aqui. E uma outra coisa bem interessante é que Yosef sustenta a sua família enquanto eles estão no Egito. Olha que coisa maravilhosa isso. E Yeshua fazendo isso com todos os seus filhos, enquanto nós estamos no Egito, que representa o mundo, estamos sendo sustentados por Yeshua. O paralelo é impressionante, é tremendo quando aliado com a tradição judaica. Continuando o comentário de Breslov, ele elucida o seguinte: encontramos nos escritos do Ari que todas as almas estão enraizadas na alma do tzadik, do justo, como o tzadik sendo como o tronco de uma grande árvore, e todos os seus seguidores, seus diferentes ramos, galhos e folhas. Olha só que coisa tremenda. Aí você vê que o comentário de Breslov diz isso, e Yeshua diz o quê? Eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, isso dá muito fruto. Pois sem você, nós falamos, sem mim, nada podeis fazer. Então olha só que coisa interessante isso aqui. Imagina, esse comentário é algo fantástico, porque ele mostra a tradição rabínica se encontrando com as escrituras. Um completando o outro. As palavras de Yeshua sendo o cumprimento das palavras do comentário dos sábios. E continuando, como a menorá, a videira tem um tronco cujos galhos se espalham e dão frutos. Com a menorá, luz.
Há uma descrição no pensamento judaico do trono de Salomão que o liga a menorá. Vamos ver então como é que é. Erguendo-se sobre o trono havia uma menorá requintada de ouro puro, decorada com taças, botões, flores e pétalas douradas. De cada lado dos 7 ramos da menorá virados para cima. Nos ramos de um lado estavam gravados os nomes dos 7 pais do mundo: Adão, Noé, Sem, Abraão, Isaac e Jacó, com Iov, Jó no centro. Nos outros 7 ramos da menorá, os nomes dos homens mais piedosos foram gravados: Levi, Querot, Amram, Moshe e Aron, Eldad e Medad, e Hur no centro. Então a gente percebe o seguinte: a menorá ela tem um centro, Shamash, que sustenta todo o restante. E aí tem os ramos dela. E o ramo principal, que é Shamash, é o Mashiach, é Yeshua. E os tzadikim, os justos, eles estão conectados a essa menorá que é Yeshua. E essa menorá, como ele é a luz do mundo, ele dá para mim e para você a condição de sermos como ele, luzes no mundo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Moshe e Eliahu. A nuvem de glória precedeu Israel no deserto, enquanto a arca avançava. Como nós já mencionamos acima, uma opinião incomum de que essa seção entre concheites, ela falava de Eldad e Medad. Então, em 1897, Elkam Adler publicou um manuscrito do século XI que dizia: por que os sábios colocaram os nus invertidos diante do verso? O povo se queixou. Os sábios assim declararam: toda a Torá consiste na profecia de Moshe, exceto por esses 2 versos que são da profecia de Eldad e Medad. Então aqui, nesse caso, o comentário dos sábios está atribuindo aquelas palavras a Eldad e Medad. Muito interessante isso também, porque na Torá fica parecendo que isso tudo saiu da boca de Moshe, mas os sábios interpretam que não, tá? Então, esses 2 profetas, Eldad e Medad, formam um protótipo que ecoa em todo o Tanakh, tá? Moshe e Aron, Elias e Eliseu, e Yohanan, o imersor, e Yeshua, e os 2 profetas antes da vinda de Mashiach ben David, tá? Olha só que interessante. Quando nós lemos a Torá, a gente chega numa parte triste, né? Então, depois de viajar com o Moshe Rabbeinu durante a maior parte do ano em que a gente está estudando a Torá, aquela coisa toda, nós vamos chegar no momento da sua morte. Ele morre antes de ser capaz de realizar a tarefa sagrada, né? Que aí Yehoshua ben Nun, que vai fazer com que o povo herde a terra. Então nós vamos ver que, assim como o Eterno fez na criação, ele coloca aqui nas escrituras tudo aos pares, tá? Então Eldad e Medad foram profetas. E aí a Torá, então, e a Tanakh, ela vem descrevendo outros profetas também dentro da Brit Hadashah, mostrando que Yehoshua, ele foi aquele que, por estar do lado de Moshe, não como profeta, mas como aluno, faz com que o povo herde a terra prometida. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque Yehoshua significa o eterno é salvação. E ele leva o povo para a terra prometida. E o nome de Yeshua é uma abreviação do nome Yehoshua, significando o eterno é salvação. E Yeshua vai nos levar para a terra prometida, a nossa Canaã celestial. Aqui nós temos o texto de Deuteronômio 34, 1-5, que fala da morte de Moshe. Subiu Moshe das planícies de Moabe ao monte Nebo, o cume de Pisga, que está defronte de Jericó. Hashem mostrou-lhe toda a terra de Gileade, Adã, e toda a Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar Oco, e ao sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, para Zoar. Hashem disse-lhe: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu fiz com que você visse com seus olhos, mas você não deve ir até lá. Então Moshe, o servo de Hashem, morreu lá na terra de Moab, de acordo com a palavra de Hashem. Então, segundo uma parte da tradição rabínica, Moshe foi levado, tá, num tipo de um arrebatamento, e ele viu toda a terra. Porque, vamos convir uma coisa, irmãos,
ele não tinha como, com os olhos naturais, de lá do Monte Nebo, enxergar tudo. Humanamente é impossível, ainda que a pessoa tenha os melhores olhos do mundo, seria impossível ele enxergar tudo isso. Então, a tradição diz que Moshe foi levado pelo Eterno, ele, como se tivesse sobrevoado toda a nação, e ele viu tudo, e depois ele morre de acordo com a palavra do Eterno. Tá? Por que Moshe não foi autorizado a entrar na terra? Então está além do escopo desse artigo e desse vídeo, mas o aspecto é aquela razão multidimensional que ele atingiu a rocha em vez de falar com ela, e foi 2 vezes. Então, quando chegamos às boas novas, algo incrível acontece. Depois de 6 dias, Yeshua levou consigo Kefa, Yaakov e Yohanan, e os levou para uma alta montanha em particular. E ele foi transformado em outra forma na frente deles, ele foi transfigurado. Suas roupas ficaram brilhantes, excessivamente brancas como a neve, como nenhum lavador da terra pode embranquecê-las. Eliahu e Moshe apareceram para eles, e eles estavam conversando com Yeshua. Pedro respondeu a Yeshua: Rabino, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 sucotes, 3 tendas, 3 tabernáculos. Um para você, um para Moshe e um para Eliahu. Pois ele não sabia o que dizer, né? Pois eles estavam com muito medo. Uma nuvem veio, escureceu-os, e uma voz saiu da nuvem: Esse é meu amado filho, ouçam. De repente, olhando ao redor, eles não viram mais ninguém com eles, exceto Yeshua apenas. Essa passagem, ela mostra para a gente algo muito particular e muito interessante. Ela fala para a gente sobre um momento em que o Eterno permite que Moshe vá até a terra de Israel, junto com Eliahu, para visitar Yeshua. Ou seja, aquilo que Moshe precisava, tinha pedido, cumpriu-se não na vida dele, mas após a sua morte. Isso também é uma coisa muito interessante a gente parar para perceber como isso aconteceu e o Eterno cumpriu o desejo de Moshe. Olha só que coisa fantástica isso aqui. E nós temos agora uma outra prerrogativa, a de que o Eterno cumpre as promessas mesmo após a morte de alguém. Isso é muito interessante, irmãos, a gente perceber, tá? E nesse caso, o Moshe, junto com Eliahu, ele teve a oportunidade de ver o grande profeta que Hashem havia de enviar. Ele profetizou sobre isso. E olha só que legal, porque o Eterno permitiu agora que ele estivesse diante do Mashiach. E Moshe, ele foi o protótipo também do Mashiach, do Salvador de Israel. Agora ele estava diante do verdadeiro Salvador de Israel. Ou seja, no Monte da Transfiguração se cumpre o desejo do coração de Moshe. Moshe Rabbeinu fez isso, ele está na terra, ele está falando com uma rocha que é o Mashiach. Lembra aquela rocha que ele bateu nela? Ele está conversando com ela. Tá? Aparentemente isso aconteceu durante a festa de Sukkot, como o Kefa diz, façamos Sukkot. Sukkot é uma imagem também do reino messiânico, ou seja, no reino messiânico nós vamos ter algumas características importantes, ok? Então, o que nós vamos ter nesse período aí? Nós vamos ter a manifestação plena do Mashiach, nós vamos ter a manifestação plena da Torá viva, uma Torá que vai ser dada ao povo de Israel, e vamos ver também um mover do Eterno que vai alcançar todo mundo, ou seja, as pessoas vão conhecer ao Eterno, vão conhecer Yeshua, vão ter um relacionamento diferenciado com o Hakadosh Baruch Hu. Então, essa passagem ela é muito impressionante, porque Rav Yehudá Hayoum cita um Midrash descrevendo a visão do templo celestial que Moshe experimentou antes de morrer. Nossos rabinos disseram, no que a morte de Moshe Rabbeinu se aproximou, o Eterno levou aos confins da terra e mostrou a sua recompensa divina que o futuro reservava. Ele viu o Eterno construindo o templo com pedras preciosas e mais pedras preciosas. Entre cada estava o brilho da Sheriná, mais radiante que as pérolas. Mashiach ben Davi ficou no templo e Arão, irmão de Moshe, ficou em pé com o manto sobre ele. Moshe caiu de rosto diante do Eterno e disse a ele: Mestre do mundo, me dê permissão para falar com o seu ungido antes de eu morrer. Olha só que interessante.
E parece que isso é uma repetição daquilo que a gente acabou de ler aqui, sobre o momento em que Yeshua, Moshe e Eliyahu estão lá tranquilamente conversando. Muito intensa essa passagem, mostrando o seguinte: os nossos sábios relatam nesse Midrash aquilo que Moshe pediu e o Eterno deu para ele posteriormente, enquanto Yeshua estava na terra. Tá? E segundo o Midrash, Moshe perguntou ao Mashiach ben David: o Eterno falou comigo dizendo, ele edificaria o templo na terra, e eis que tenho visto construir o seu templo com as mãos nos céus. Então, o Mashiach disse a Moshe: Moshe, Yaakov, seu antepassado, viu a casa que será construída na terra. Quando Moshe Rabbeinu, que a paz esteja com ele, ouviu essas palavras de Mashiach ben Davi, ele sentiu grande felicidade. Então ele deu sua alma a Deus de todo o coração. Quando a tradição rabínica diz que o Mashiach construirá o templo, fica parecendo que é o templo físico, mas na realidade é o espiritual. Há uma cidade que está sendo terminada pelo Eterno, através de Yeshua. Entende isso? Quando Yeshua disse assim: eu vou para a casa de meu pai, vou preparar lugar para vocês. Agora nós podemos entender, através da tradição rabínica, as palavras de Yeshua. Ele estava dizendo que ele vai preparar no céu um local para a gente. Um local onde nós vamos estar com ele para todo sempre. Por quê? A própria tradição rabínica diz que o Mashiach construiu o seu templo nos céus. Baruch Hashem, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu peço a você que, se você gostou, dê um like aí, favorite e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Clica no sininho para você receber as nossas notificações. Nós nos veremos no próximo vídeo e que o Hakadosh Baruch Hu te abençoe. Não se esqueça, o momento da vinda do Mashiach está se aproximando rapidamente. Não perca o seu lugar nesse momento.